Boa noite, meus irmãos. Saúde e paz a todos. Hoje, conforme combinado, nós vamos fazer uma leitura breve e o comentário da primeira lição, então, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo seu mentor espiritual, Emmanuel. Esse versículo, Emmanuel, nessa lição 1, vai dar o título de Tempo. E nós vamos ver na explicação de Emmanuel que mesmo ele analisando a época em que Paulo vai falar esse versículo e transpondo para a nossa atualidade, nada do que o Cristo falou, absolutamente, que Paulo fala e que está no Evangelho, tem qualquer característica anacrônica, ou seja, está fora do seu tempo. Em toda a história nesses 2020 anos, tudo do Cristo e tudo do Evangelho é absolutamente atualizado para que nós possamos fazer essas análises. Então é muito importante nós entendermos essas questões. Antes de adentrarmos ao assunto, eu vou contextualizar de forma bem rápida, porque Paulo está falando no capítulo 14, versículo 6 da carta aos Romanos. Diz assim Paulo: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Ou seja, aquele que despreza a oportunidade do dia, aquele que negligencia a oportunidade do dia, que cada dia são possibilidades divinas, dádivas de Deus e do Cristo, para que nós possamos aproveitar essas oportunidades e fazer aquilo que evidencia que nos vai trazer a evolução para o espírito. E não permanecer com as mesmas questões da tradição, pois em Cristo tudo isso perde o sentido. Não que Cristo despreza isso, mas perde o sentido. E nós vamos ver muito bem o porquê Paulo é duro nas suas afirmações, porque nós temos que prestar atenção. Aquele que faz caso do dia está negligenciando, faz caso de Jesus, do próprio Cristo e de Deus, a não se atentar pela possibilidade do dia. Então, para nós entendermos bem, eu vou voltar um pouquinho, final do capítulo 13 de Romanos, que lá havia uma discussão muito grande, chamada parousia. Esse é um termo teológico que quer dizer a segunda vinda de Jesus. Como Jesus prometeu de vir novamente, havia uma ansiedade muito grande e observava-se todos os sinais possíveis, tudo demonstrava alguma característica que o Senhor voltaria para recolher os seus, e etc, etc. Nós não vamos discutir isso aqui, que é questão teológica muito complicada. Mas o que Paulo está dizendo? Essa vinda do Cristo era iminente. Então, olha as questões que eles estavam discutindo lá em Roma, a comunidade de Roma. Por isso, Paulo tem que enviar essa carta instruindo-os. Então, Paulo diz: reconhecei o momento em que viveis, pois já é hora de despertar do sono. Agora, a salvação está mais próxima do que quando abraçamos a fé. A noite está avançada, o dia se aproxima. Despojemo-nos, pois, das ações tenebrosas e revistamo-nos da armadura luminosa. Essa armadura é o Cristo. Então, se esta transformação é imediata, nós temos que ir em direção dela, não perder tempo, não recrudescer e tomar posições definidas e ir em direção a essa luz. Tomar a armadura, o Cristo como revestimento nosso. E na frente, Paulo fala: revesti-vos do Senhor, Jesus Cristo, e não satisfaçais os desejos do instinto. Por que isso? No capítulo 14, o título desse capítulo quer dizer liberdade e caridade. Então, as ações Cristo, nós somos livres. Por isso temos que aprender corretamente e fazer as nossas opções. Mas Paulo está falando da caridade, porque Paulo diz assim, no versículo 1, acolher uma determinação dele, acolher quem fraqueja na fé sem discutir as suas opiniões. Porque aqui havia uma discussão das questões, porque nós tínhamos judeus da tradição que se converteram ao cristianismo, judeus aculturados, os chamados judeus helênicos, judaizantes, que foram formados pela cultura grega, tinham outro pensamento, gentios, pagãos,
e cada um querendo permanecer com algumas características da sua fé, ou da sua tradição, ou do que eles traziam de suas culturas. Então havia uma discussão sobre alimentos, o que alimentar, como esse alimento, esse eu não como, esse é puro, esse é impuro. E outra discussão era que dia deveria ser marcadas as reuniões da comunidade, então, dos cristãos que se converteram a Cristo. Aí por isso que Paulo diz, não perdei tempo com isso. Tudo isso, com Cristo, perdeu sentido. A toda hora, todo momento, todos os dias, é dia do Senhor, é dia do Cristo. Não existe dias ou preferências ou alimentos. Paulo vai falar lá na frente, também na carta aos Romanos, que não há nada de impuro na criação divina. Quem tornou impuro ou puro um alimento ou um dia são convenções humanas, são criações humanas, porque tudo que Deus criou é absolutamente perfeito. Então o que o Paulo diz é muito interessante. Paulo vai nos dizer no capítulo 6, no versículo 6, lendo completo. Ele fala, aquele que observa os dias, ou aquele que faz acaso do dia, ou só observa o dia meramente, com essas discussões tolas, o faz pelo Senhor. Aquele que come, o faz pelo Senhor, pois dá graças. O que o Paulo está falando, independente que você come, seja uma alimentação mais frugal, seja uma carne, faça tudo pelo amor. Como Paulo vai falar na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, isso é muito interessante. Paulo diz lá para nós, ele deixa bem claro, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Porque tudo provém de Deus e provém de Jesus. E Paulo, ele é interessante, ele fala, cuidado, ninguém pague o mal com o mal. Procurai sempre o bem entre vós sem cessar. Dai graças por tudo, principalmente pelo dia, pela oportunidade da vida. E embaixo, então, Paulo diz assim, nos aconselhando, examinai tudo e ficai com o que é bom. Evitai toda espécie de mal. Por quê? Essas discussões traziam contendas, traziam conflito das facções, de muitas separações, tribos diferentes não se sentavam com os outros, queriam preservar os seus costumes. E Paulo fala, isso tem que acabar, porque a vinda do Cristo, ou o momento da transformação, ele é imediato, imediato. Todas essas situações são absolutamente questões humanas. Paulo fala que o importante é nós estarmos voltados para um trabalho para Jesus. Essas questões, elas não dizem mais, não tem mais nada a dizer para nós no sentido de nos transformar. Então ele fala que tudo tem que contribuir, tudo, absolutamente tudo, para unidade. E não esqueça, todas essas convenções humanas perdeu sentido em Jesus. Então vamos analisar agora como Emmanuel diz bem claro para nós, esse espírito de tamanha luz. Ele diz assim, a maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Quando nós negligenciamos, nós não prestamos atenção. A qualquer momento nós podemos ser chamados ao retorno. Esse arrebatamento, ou essa transformação, essa mudança de plano, ela pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento nós seremos chamados de retorno à pátria espiritual. Então por isso que não podemos perder a oportunidade, a hora e os minutos da nossa transformação. Continua ele, existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina. Por quê? A vida, os minutos, as horas, os dias é uma concessão. Não é uma obrigação de Deus, é uma concessão divina que nós temos que abarcar, de trazê-la para dentro de nós e valorizar essas oportunidades. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Deus não nos deve a vida, Ele nos concedeu a vida e a vida pertence a Ele. Por isso não temos o direito de abrir mão da vida, de forma alguma. Não devemos tirar a vida e não podemos abrir mão da vida. Temos que valorizá-la a todo momento em nossas ações, na caridade e no amor ao próximo. Seria justo, entretanto,
interrogá-los quanto ao motivo de semelhança presunção. Somos presunçosos. Achamos que por termos nascido, termos encarnado, Deus tem a obrigação de providenciar tudo para nós, sem nós fazermos a nossa parte. Somos presunçosos. Constituindo a criação divina patrimônio comum a todos os seres humanos, de qualquer cultura, de qualquer continente, de qualquer raça, de qualquer credo. É razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Ela está aberta a tudo e a todos. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que a ajustam na terra. Em tudo, mesmo nos conflitos, nas situações, nós temos que nos situar e saber que em todas as circunstâncias da vida há um projeto de Deus buscando, tentando nos demonstrar, e Cristo nos ensina isso em todo o seu evangelho, que essas circunstâncias nós temos que vencê-la, nós temos que entender, compreender e nos reajustarmos. Mas não podemos perder tempo, negligenciar, sermos imprudentes em nossas ações, que se ajustam na terra, porque tudo aqui está ajustado para as nossas necessidades. Deus provê e prevê as nossas necessidades, mas nós precisamos fazer a nossa parte em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. Então, essas ações, deixarmos para trás essas questões, se algo é puro, se não é impuro, se um irmão de uma religião diferente, se as suas reuniões, que dias elas forem, ou qualquer tipo de vamos dizer assim, de constituição de um determinado credo ou de um determinado procedimento, isso são apenas regulamentações que nós fazemos para nos reunir. Cheguem a um consenso, vamos reunir todo dia, a maioria decidiu, nos reunimos. Mas acabou a reunião, continuamos com Jesus e cada um individualmente na sua proposta de mudança. Não acabou a reunião, não acabou o propósito do sentido da vida, das nossas ações, em função de transformarmos, de mudar os nossos procedimentos e ir em busca da nossa mudança. É lógico que todo homem conte com o tempo. Todos nós contamos com ele. O nosso tempo ele é cronológico, ele é medido. Mas o tempo da eternidade não. Esse só trará a nossa tranquilidade espiritual se nós trabalharmos aqui para alçarmos então uma condição, um mundo melhor, uma morada adequada. Então nós vamos sentir quão pequeno, por mais que vivamos aqui na Terra, chegamos a uma idade adulta, a maturidade, a velhice, que ele foi muito curto. Geralmente nós sentimos no plano espiritual, por que eu não fiz mais? Então temos que retornar e temos que refazer lições e reaprender. Mas, se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, é uma pergunta que ele nos faz. Sem luz, a luz do Cristo. Sem a luz crística interna, porque quando ela está em nós, nós estamos equilibrados. Essa luz estando em nós, se o espírito está saudável, o corpo é saudável. Então nós entenderemos, vamos entender que só o trabalho fará esse processo de mudança. A inércia, o recrudescimento, o relaxamento, a negligência, a imprudência em nossas ações, o que fará? Estagnaremos. Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são os que valorizam o dia. Hoje eu acordei indisposto, deixo para amanhã eu busco novas medidas, amanhã eu me transformo, amanhã eu deixo para me tornar melhor, amanhã eu revejo. Por que não fazemos essas ações hoje? Principalmente as ações em benefício do próximo. Porque ao fazermos para o próximo, estamos fazendo para Deus. Santo Agostinho dizia que Deus só nos enxerga, só nos vê através do amor ao próximo. Todo aquele que ama, verá a Deus. Todo aquele que ama está agindo com Deus e com Jesus. Multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma.
Ou seja, todos aqueles que estão em consonância conosco, pensando da mesma forma que nós, principalmente quando essa valorização do dia exige de nós algumas transformações, exige de nós abdicar de alguns costumes, de algumas vantagens, de algum conforto, e não queremos nos abrir mão disso. Então nós encontramos semelhantes, nós encontramos uma fileira de semelhantes que querem mudar e aqueles que querem permanecer parados. E a grande maioria atualmente, nós continuamos a optar por não nos transformarmos, por desprezarmos o dia. Muitos de nós já valorizamos alguns minutos, algumas horas, mas muitos, meus irmãos, ainda desprezam essa dádiva divina, que é o tempo terreno de estar aqui na carne e vencer as contradições, vencer as dificuldades. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar, a inconsciência comum. Todos aqueles que agem da mesma maneira há séculos, séculos e séculos. Nesse sentido, ou seja, matar o tempo. O que Jesus nos diz lá em Mateus 10, 28? Não te preocupeis com aquele que mata o corpo, mas sim temais aquele que possa matar o espírito. Ou seja, é a segunda morte que Paulo fala. O corpo, esse ficará. A segunda morte, qual é a morte? A segunda morte é o espírito que retorna ao plano espiritual no mesmo jeito que chegou. No mesmo estágio, sem empreender nenhum esforço de mudança ou transformação. Essa é a segunda morte. E lá tomaremos consciência disso. E será muito difícil de enfrentar. Chico Xavier dizia: qual o maior sofrimento de um espírito quando aporta, quando retorna ao plano espiritual? É quando ele toma consciência do tempo perdido. Por que eu não fiz aquele detalhe a mais? Ou por que eu não fiz o mínimo, pelo menos? Que já seria alguma coisa na nossa evolução. Então diz: nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. Porque tudo é sagrado, tudo procede de Deus. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano, na execução das leis divinas. Olha, paz, harmonia e iluminação. Mas se nós estamos atribulados, desequilibrados, desarmonizados, de que forma que nós podemos nos transformar? Não fazer caso do dia, iniciar esse processo de mudança o mais rápido possível, para não aniquilarmos os nossos dias. Porque quanto mais adiarmos, esse processo vai ficar mais difícil. Então segue Emmanuel. Os interesses imediatistas, porque queremos resultados de imediato. Eu quero me transformar, vou na minha confissão religiosa, faço minhas preces, oro, faço os meus pedidos e acabou ali, deixo a cargo de Deus, de Jesus e daqueles irmãos que nos apoiam no mundo espiritual. Não vai adiantar nada. Aquele processo nós vamos buscar um apoio, um aporte em nossas confissões religiosas. A partir daí, as nossas ações terão que ser feitas e executadas por nós. Essa é a lição que nós temos que aprender. Mas isso não é de imediato. E dificuldades virão. Do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Porque nós deixamos aquilo que é eterno, aquilo que é perene, pelo transitório. Negligenciamos a vida espiritual, a vida eterna, a morada de luz, a morada ou condições melhores para continuarmos o nosso processo evolutivo. Então, essa repetição, ela será maior ainda e mais dura. Lições mais duras virão para que nós possamos aprender. Mas não como castigo, mas como benesse divina. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem. É a nossa volubilidade. Constrói e destrói, porque nunca estamos satisfeitos. Não é? Levianamente, e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Às vezes permanecemos anos e anos na Terra, fazendo e desfazendo, porque nunca estamos saciados. Qual a dúvida? Nós estamos buscando o que sacia o corpo e o espírito.
Todas as satisfações da carne são transitórias. A partir do momento que as satisfazemos, ela passa. Daí a pouco, assim como nas dependências, nos desejos, nas paixões, elas passam muito rápido. Aí nós precisamos repor, repor, repor. Até que nós vamos encontrando algo em nós, algo em nosso espírito, algo em nossa alma. Quando trazemos o Cristo, então nós vamos que o caminho, quando nós conquistamos o que Emmanuel falou, a paz, a harmonia e a iluminação, então nós vamos transitando nesse caminho da terra com mais tranquilidade. E vamos sentindo que essa tranquilidade, essa paz, ela já não é tão transitória, ela já não é tão imediata. Ela começa a permanecer dias e esses dias vão se somando, até que nós ganhamos uma estrutura. Nós vamos ganhando um processo sequencial de equilíbrio espiritual. Então, diz Emmanuel, em quase todos os setores de evolução terrestre, quase todos, em todas as funções que o homem exerce, vemos o abuso da oportunidade. Abusarmos das oportunidades e das dádivas de Deus, complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Ou seja, não como mera adoração, somente em cultos, somente em genuflexão, com preces descabidas, com pedidos descabidos. Não. Em ações para nós, para a nossa mudança, em ações para o próximo e em ações estruturadas, configuradas, estruturadas no Evangelho de Jesus e nos seus ensinamentos. Olhando a nós mesmos, olhando o nosso próximo e as circunstâncias que nós vivemos, entendendo que a qualquer momento nós seremos chamados. Que possamos encontrar e chegarmos a esse momento, atentos com o tempo e gratos a Deus, como Paulo diz lá na 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo, meus irmãos, vamos dar graça, vamos agradecer ao Pai, a Jesus. Uma boa noite a todos, saúde e paz, muita luz para todos vocês, em seus corações e em seus lares.